Vamos fazer como exemplo esses exercícios resolvidos que tem no livro de vocês, na página 53. Vou fazer aqui a questão 17. As demais questões, 13 até a questão 16, é mais essas formas de estar representando, tá bom? As porcentagens. Então, eu creio que vocês já estejam bem ligados, né? Bem por dentro dessas formas de representar. Vamos fazer o exemplo, né, da questão 17, que vai ser um exemplo mais prático. Então, questão 17, ela diz assim: uma pesquisa realizada com 625 estudantes de cursos noturnos indicou que 84% deles trabalham. Então, 625 é o total de estudantes, e que desses estudantes, 84% trabalham. Dos estudantes entrevistados, quantos que trabalham? Então, eu vou calcular 84% de 625. Aí, olha só, colocar aqui do lado. 84%, então, já vou colocar aqui dividido por 100 de 625. Vou colocar o de bem aqui, 625. Olha só, esse de, na matemática, né, na matemática financeira, ele vai virar uma multiplicação. Então, quando eu falo 84% de alguma coisa, eu vou estar fazendo aí, né, uma multiplicação, tá certo? Então, eu vou ter 84 sobre 100 vezes 625, certo? Se eu quiser dividir isso aqui, né, para ficar em termos decimais, eu vou ter 0,84, ó, o zero, duas casas, a vírgula estava aqui, uma, duas, vem para cá, então 0,84. De vezes, eu botei aqui o x, pode ser o ponto, né, 625. Feito isso, eu faço a multiplicação, né? E aí nós vamos obter como resposta 525. Ou seja, dos 625 estudantes, 525, né, trabalham, tá certo? Então, 525 são os estudantes que trabalham, certo? Os 100, né? Se eu perguntasse quem não trabalha, seria a diferença, né? 100 não trabalha. Porque seria 625, que era o todo, menos os que trabalham, então restou 100. 100 são aqueles que não trabalham, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo, né? Para não ficar só em apenas um exemplo, vamos fazer dois. Vamos fazer agora o exemplo 18. Exemplo 18. Entre os 240 mil eleitores que votaram em uma candidata, 64% são mulheres. Então, o total de candidatos, de eleitores, aliás, 240 mil eleitores, na qual 64% são mulheres, certo? E entre essas mulheres, 42% elas são casadas, certo? Então, ele quer saber quantas mulheres casadas que votaram nessa candidata. Vejam que aí ele envolveu duas porcentagens, né, de um valor total aí de 240 mil. Então, nós vamos calcular 42% de 64, já que são mulheres, né? 42 são casadas e 64 são mulheres. E é isso que ele quer saber, quantas são as mulheres casadas que votaram nessa candidata, de total de eleitores, né? Eleitores, na verdade, 240 mil. Então, vou ter que fazer como esse cálculo? Já vou colocar em decimal, tá? 0,42. Quem é de I? Na porcentagem vira vezes 0,64. O de I vira vezes de 240 mil, certo?
Quando eu multiplicar tudo isso, vocês podem até estar acompanhando aí no livro de vocês, nós vamos obter 64.512. Ou seja, esse total foi o total de mulheres casadas que votaram na candidata, tá certo?